Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje, com uma parceira que escreve a nossa história. Já já você vai ficar sabendo do que eu estou falando. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se em nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Como eu disse, vamos bater um papo hoje com uma pessoa que nos ajuda a escrever a história do bombeiro. Eu estou falando aqui da nossa convidada mais que especial, a jornalista Tânia Galuzzi. Tânia, seja bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse convite e a oportunidade de falar aqui no BombaCast, estou muito contente de estar por aqui. Eu tenho certeza, Tânia, que pode ser que tenha muita gente que não te conheça, mas com certeza já viu alguma coisa que você fez para o bombeiro. certamente já viu, sim. Eu estou aqui na Fundabom desde 2015 e é uma história muito... para mim, para minha carreira, inclusive, né, muito importante e construída assim a várias mãos, mas de uma forma muito interessante. Eu comecei aqui no Corpo de Bombeiros através da Gramani Editora, que foi convidada a fazer a revista Fundabom. Na verdade, a criar a revista Fundabom. Isso foi em 2015, isso foi na época do Coronel Duarte, eu acho, né? Coronel Duarte, isso, e ele nos chamou em função de uma grande ocorrência que havia ocorrido um mês antes, né, no dia 2 de abril, que foi o incêndio do terminal de combustíveis no bairro de Alemoa, em Santos. Um fato histórico marcante na história do Corpo de Bombeiros, recente, digamos assim, né? Recente. E qual foi o produto disso daí, Tânia? Então, no período, o Coronel Duarte pensou, né, quer dizer, a equipe da Fundabom pensou em aproveitar essa oportunidade da ocorrência em dois sentidos. Primeiro, para contar essa história, contar essa ocorrência, e também para criar um produto, a revista Fundabom, para falar da Fundabom e para expor a Fundabom e os objetivos da entidade naquele momento, né, da organização naquele momento. Então ele nos chamou para fazer essa edição e uma equipe, né, então não sou só eu, então o pessoal da editora, o Plínio Gramani, o César Manjacavalli, a produzir, a criar a revista Fundabom, e a primeira edição totalmente dedicada a esse incêndio. Eu vou mostrar aqui. Que é essa revista aí, ó. Eu acho que muita gente que não a conhece certamente viu, né? Tá aqui quem escreveu. Mostra nessa aqui, Tânia, ali, ó. Isso. Então essa revista, ela é a primeira revista da Fundação. É a primeira edição. E olha que interessante, abril de 2015, a Fundabom não tinha 2 anos da fundação ainda. Não tinha 2 anos, que eles 2013. estavam se formando, né? Toda aquela ideia da fundação. Inclusive, essa edição a gente tem uma matéria falando sobre a Fundabom e sobre a criação da entidade. E para mim foi um aprendizado absurdo, porque eu não tinha nenhum contato com o Corpo de Bombeiros, a não ser como cidadã, como paulistana. Já admirava, como todo paulista admira o Corpo de Bombeiros. E foi um aprendizado enorme, porque eu fui a Santos, participei do seminário que aconteceu depois. Pós-evento. Pós-evento, acompanhada na época Major Basso e Major Dol, hoje eu acho que eles são coronéis. Coronéis da reserva. Exato, e que deram todo o suporte pra gente. Então foi um aprendizado imenso, um aprendizado sobre o que é o Corpo de Bombeiros, sobre o que era a Fundabom, sobre o que é acompanhar uma ocorrência que envolveu mais de 966 ou 996 bombeiros, 54 entidades, né, Defesa Civil e empresas e tudo mais. Então, aprender o que é uma ocorrência de grande magnitude e o que é a integração. Eu acho que isso foi um aprendizado, pelo menos que nós colocamos. Integração, você se refere assim do bombeiro com outras agências? Com outras agências. A gente não tem, né, nós civis e nós que não participamos disso, a gente não tem a dimensão do que é isso, né? O que é um controle de uma ocorrência desse nível. Então foi um aprendizado absurdo, eu fiquei completamente fascinada e eu até comentava na época, falei, gente, se eu conhecesse isso quando eu tinha 18 anos, talvez eu me tornasse uma bombeira. Eu posso dizer que é um universo assim realmente muito atraente, né,
acho que você sintetizou bem, né? Pela dimensão que a coisa tem, que muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Exato. E a imagem romântica do bombeiro, ele jogando água ou trazendo alguém no colo. Claro, isso a gente faz também, mas é uma dimensão muito maior. Eu acho que você Muito se maior, chocou com essa realidade, né? muito maior. E felizmente essa ocorrência, apesar de terem sido 10 dias de ocorrência, né? Não teve nenhuma vítima. Zero vítimas, tanto no local quanto... Todos os bombeiros, e foi... Bom, você teve lá, você viu o Sim, risco que eles estavam expostos lá. Risco absurdo, e acompanhar isso foi um aprendizado, mais uma vez eu repito, um aprendizado muito grande para minha vida, não só como profissional, sabe? Olhar você nunca tinha escrito nada de segurança, de uma forma geral, nada. Então foi um enorme aprendizado com essa matéria, Anatomia de um Incêndio, que está nessa revista. Eu ganhei o prêmio Petrobras de jornalismo naquele ano, bacana, 2015. É verdade, eu não lembrava disso. Essa matéria foi premiada. E essa ocorrência, não sei se você chegou a registrar nesse número ou em números posteriores, ela também ganhou um prêmio internacional, o prêmio Magirus Deutsch, na Alemanha, pelo desempenho um prêmio mundial, pelo desempenho do Corpo de Bombeiros no atendimento, nessa que foi até então o maior incidente em terminal petrolífero, o segundo maior no mundo. Só que lá do primeiro teve vítima, esse não teve vítima. Exato, que foi na Inglaterra, foi né? Na Inglaterra. Nós colocamos depois isso nessa matéria. Foi incrível, sabe? Ir a Santos e como a cidade acolheu, mesmo o seminário, sabe? Como a cidade estava preocupada com isso e todos os entes ali envolvidos. Então foi incrível, foi um aprendizado enorme. E depois a sequência, né? A sequência foram das quantas publicações, foram quantas 17 publicações. Ela começou bimestral, né? Até hoje nós fizemos 17 edições e foi um aprendizado enorme, porque aí a gente fazia matéria sobre as várias facetas do Corpo de Bombeiros. Então é maravilhoso ver o trabalho das mulheres, o ingresso das mulheres no Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, e como se dá a segurança nas praias, sabe, a segurança no período de incêndios em mata. Tudo, ô, Tânia, você se tornou especialista em conhecer bombeiro, né? Amei. Não. E depois os seminários discutindo as normas de segurança, a preocupação, o envolvimento, a importância do bombeiro nesse sentido, sabe? Não só no sentido operacional, mas também nas instruções técnicas, nas normas, né, na segurança predial, coisa que a gente não tem a mínima dimensão. Né? São vários mundos dentro de um universo que é o tema bombeiro, né? Hoje você conhece profundamente tudo isso daí. Perfeito, é exatamente isso. E eu fiquei assim muito feliz de poder agregar esse conhecimento à minha carreira. E ao longo da minha carreira, eu desenvolvi uma habilidade de escrever sobre assuntos técnicos de uma forma mais leve. E isso porque eu falo sobre tecnologia, de uma outra área, eu falo sobre tecnologia. Então isso me ajudou muito. Quando eu tinha, por exemplo, que ler ou ajustar uma matéria sobre uma IT, uma instrução técnica. Então eu falo, gente, essa palavra talvez... Tudo bem, ela para o mundo técnico ela é boa, mas talvez a gente substituir isso por uma outra, construir de uma outra forma, fazer com que para que qualquer público entenda o que está dizendo ali. Perfeito, isso me ajudou muito também. Esse é um trabalho que requer realmente conhecimento jornalístico, né? Porque nós bombeiros sabemos escrever norma, mas você transformar a norma num artigo, né, para que um leitor não técnico, não engenheiro, não arquiteto, não técnico, entender, tem que ter essa tradução técnica do bombeirismo, digamos assim, né? Exato, isso me ajudou bastante, né, a conhecer, a entender, e transformar isso numa coisa gostosa de ser lida, né, apesar de ser uma coisa muito técnica, às vezes acadêmica, né, a gente publicou monografias, tal, então uma coisa acadêmica, você transformar isso, ajustar para uma linguagem mais... A revista também contou a história de outros acontecimentos marcantes. Eu acho que tem também do segundo episódio, também lá no litoral, da Local Frio. Saiu matéria sobre isso em alguma revista também, não sei? Saiu, eu não sei te precisar qual agora nome, sim, quando, claro. Sim, mas saiu. Sim, a gente dividia a publicação, a gente escolhia, né, obviamente com todo o conselho editorial da Fundabom e do Corpo de Bombeiros. E aí cada edição a gente tinha uma grande matéria e depois a gente tinha os assuntos menores, né, divididos ali, inclusive coisas de parceiros, eventos. Então a gente você cobriu também, eu acho que os seminários de inovação, né, que a Fundabom fez, que a gente quer retomar. A pandemia foi uma ruptura de algumas coisas que vinham acontecendo, a gente está retomando, claro, com
não vou dizer que com facilidade, mas com alguma dificuldade, mas eu me lembro que toda essa questão da inovação, foram 2 seminários de inovação, Foram, acho que 3. 3 seminários de inovação também foi objeto de exploração de artigos também. Sim, e de publicações específicas. Aí a gente fez edições específicas sobre os seminários, onde a gente conversava com as pessoas e trazia as palestras, né? E também, né, com essa vibe aí de transformar aquela informação numa informação que fosse gostosa de ser lida e que as pessoas achassem interessante, falassem, não, eu vou ler isso aqui porque isso aqui é importante para mim. E aí, né, com esse caminhar e com esse trabalho, também teve o convite para que a gente fizesse, para que a editora fizesse o livro sobre a história do Corpo de Bombeiros, e eu tive a honra... Que é a segunda coisa que mesmo que a gente conhece já viu uma vez na vida. Pode mostrar aqui também. Exato. Que o Éramos 20. Tá aqui a redatora aí, ó. O Éramos 20, que é esse livro que eu contei com o apoio total do Núcleo de Preservação de Memória do Corpo de Bombeiros. E aí eu agradeço mais uma vez ao Coronel Newton Dadil. Foram vários, né? Não foi só ele, mas para agradecer, para que eu não cometa uma gafe, não esqueça nomes aqui, vamos concentrar no nome dele. E aí foi uma delícia, Pavão, aí foi uma delícia, porque aí eu fiz uma coisa que eu amo também, que é a história. Porque aí o que a gente fez? Qual foi a nossa proposta para a Fundabom, para o Corpo de Bombeiros? Da gente contar a história do Corpo de Bombeiros junto com a história de São Paulo. Então, São Paulo, eu sou paulistaníssima. Somos. Nasci na maternidade São Paulo. Então, eu sou super paulistana e gosto muito da cidade. Então, foi uma oportunidade de eu conhecer mais sobre São Paulo, me mergulhar na história da cidade e acompanhar essa história junto com a história do Corpo de Bombeiros, as ocorrências, a evolução do Corpo de Bombeiros, todas as dificuldades que o Corpo de Bombeiros, né, atravessou ao longo de todos esses anos, né, lá de 1888, e toda essa história. E aí foi uma delícia, foi muito, muito gostoso fazer esse livro, contar essa história maravilhosa e me aproximar ainda mais, porque até então eu sabia do que estava acontecendo ali desde 2015. E aí eu me você descobriu 100 anos mais de 100 anos para trás, né? Exato, aí voltei. A história do bombeiro, você relatou isso brilhantemente no livro, né? Ela é pautada por eventos marcantes da própria cidade, como você mesmo disse. Sim. A própria criação do bombeiro, né? Exato. Que é uma coisa, imagina, você pegar o incêndio da Faculdade de Lá de São Francisco em 1880, aquilo provavelmente deve ter sido o assunto do ano. Né? Exato. E foi a motivação para a criação. E outros, né? A gente vai pegar a linha do tempo aí. Todos. A gente volta para Andraus, a Joelma, o Airbus, lá em 2017. O teatro, como chama agora? Puxa, deu um branco agora também. Tem um incêndio grande, né? Do cinema, né? Do cinema. Tá no livro aí também. Mas enfim. Vou até procurar. Então, e todas essas ocorrências e como os ajustes foram acontecendo, né? Isso é muito interessante. Os ajustes na legislação, na própria organização do Corpo de Bombeiros, né? Como isso como ele foi se ajustando, se adaptando às necessidades da cidade, às dificuldades, os desafios a falta de recurso muitas vezes, né? A falta de recursos inúmeras vezes. E até chegar, né? Eu acho que todas as ocorrências são importantes, são significativas. Para mim, tocou muito o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, né? Então foi para mim, né? Para quem é das letras, né? Exatamente, foi complicado, assim, para mim foi importante, mas indo estar no livro também, a Lemoa para mim é. Porque essa você foi lá, né? Porque eu fui lá e porque não teve vítima. Sabe, eu acho que é muito doído, né? E eu falo, imagina para o bombeiro que está lá vivendo isso, né? Não tenho nem como comparar, né? Mas imagino que seja muito doído isso, né? Então, a Lemoa foi um exemplo de integração, né? Um exemplo de operação com tantas pessoas, mais de 1000 pessoas envolvidas e sem vítimas, né? Só vítimas materiais. Né? E você falou de um incêndio que para você também toca bastante, né? O Museu da Língua Portuguesa, e para nós também, porque infelizmente lá houve a perda de vida de um bombeiro civil, né? Que era o bombeiro que trabalhava lá. Tem imagens, né? Eu acho que deve estar no YouTube até hoje, né? Que o menino ele percebeu o incêndio, ele saiu, ele fez o que tinha que ser feito e ele voltou novamente, né? Para ver se tinha alguém ou talvez para preservar alguma coisa. E infelizmente ele pereceu, né? Então eu fui lá na reinauguração, não sei se você esteve lá, né? Foi um momento muito marcante. O Corpo de Bombeiros fez uma homenagem a esse bombeiro que não era não era bombeiro militar, mas era um bombeiro civil.
desempenhando um papel importantíssimo que acabou dando sua vida aí pela preservação de algo tão importante para nós. São coisas que marcam, né, Tânia? São coisas que não tem como a gente... Marcam mesmo. E ter isso relatado, ter isso escrito, né? Tão bem escrito como você fez, eu acho que é um privilégio para a história do Corpo de Bombeiros, né? Não tenho dúvida. E eu acho importante essa documentação, né, para a gente aprender com o passado, né, entender o porquê das coisas. E aí eu vou defender o impresso, né, que eu escrevo sobre a indústria gráfica, numa outra vertente, porque ele está lá. Né, você está aqui. Eu estive agora visitando um museu da área gráfica, lá na Antuérpia, um museu, né, uma gráfica que existe desde 1576. Caramba! E você vê quase da época do Gutenberg. Exatamente, pouco tempo depois, né, da invenção. E os objetos estão lá, os livros estão lá. Então a gente comentando com as pessoas, poxa, se fosse só analógico não tinha lá para você, né? Você só poderia ver. Então ter isso registrado e ter a revista impressa também, eu sei que a gente teve algumas edições digitais que também são válidas, eu também gosto de digital, amo tecnologia, mas o fato de você ter esse livro para contar, para mostrar, e a revista é muito importante, né? Você documentar isso. Eu vou dar minha opinião, tá? Ao longo da história é assim, né? Criou-se o cinema, o teatro vai acabar. Acabou. O rádio, veio a televisão, o rádio vai acabar. Aliás, isso aqui é rádio. Exato. Né? Rádio com imagem. Exato. Mas é rádio. Aí surge a nuvem, o papel vai acabar. Eu acho que não. Não. Sinceramente, eu tenho certeza que não. Sei lá, uns 15 anos... Eu cheguei a eventos que as pessoas falavam, eventos da área digital, não, eu não vejo mais nada impresso, eu não quero saber mais nada impresso. E hoje a gente vê o caminho oposto, Pavão. Tenho a gente certeza vê disso. As pessoas, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar, a Suécia, ela não, para as crianças nas escolas da Suécia, elas não lidavam com livros impressos. Não lidavam, não tinha, zero. Este ano eles voltaram, quer dizer, nem voltaram, eles... começaram a utilizar o livro impresso para as crianças em função do desenvolvimento cognitivo. Já viram que alguma coisa ali não era igual, se né? perde. Claro. Hoje você fala do impresso como descanso das telas, a necessidade de você parar. Mas não tenho dúvida disso. Então, é exatamente o que você falou. Você vai acabar? Não. O impresso não vai acabar, o livro não vai acabar, as coisas continuam e continuam paralelas. E esse daqui é um exemplo, né? A gente está aqui numa mídia digital falando do escrito, dos impressos. Então isso não vai acontecer. E aí a gente, se você me dá licença, a gente entra na outra Tânia, no outro chapéu. Claro, tá aqui para contar a sua história. Que eu posso contar aqui para vocês, que há mais de 30 anos eu escrevo sobre a indústria gráfica, sobre o universo da impressão. Então, eu ainda estava na faculdade quando eu comecei a fazer uma revista, a revista Bigráfica, de uma entidade, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e comecei e fui me aprofundando e fui desenvolvendo essa habilidade que eu te falei, porque eu fazia também uma revista técnica, de falar de assuntos técnicos. Foi aí que você aprendeu a falar do técnico uma linguagem mais coloquial, digamos assim? Exato. E aí também pela editora a Gramani Editora, fazendo a revista Bigraf e desenvolvendo esse amor pela indústria gráfica, esse amor pelo impresso, entendendo a importância disso, né? Não só a importância para a sociedade, mas a importância do setor como uma indústria, e aí eu faço a revista Bigraf, já fiz vários livros, ano passado fiz um livro de 100 anos de uma outra entidade, que é o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo. E aí fui desenvolvendo esse amor e em 2020 eu lancei um podcast, né? Estamos aqui. Você é podcaster também? Me tornei podcaster. Pode falar o seu canal aí para quem quiser. O Ondas Impressas, o canal é o Ondas Impressas, que é um canal onde a gente discute o universo da impressão e a gente fala, o nosso objetivo Marie, não foge não, Marie. Marie do café, ela deixou. Foge não, pode trazer o café aqui pra gente, ué. O pessoal quer te ver, Marie. Desculpa, eu te interrompi, Tânia. Imagina, obrigada, bom dia. Obrigado. Marie, obrigado. Marie, ó, você quer conhecer a Marie? Vem aqui dá um tchauzinho aí, Marie. Marie, nossa parceirona aqui, trabalha no Bomba Café. Bomba Café é o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Opa, deixa eu pegar esse café da Tânia aqui. Joia. Que é açúcar ou adoçante? O que você quer? Pode ser adoçante. Adoçante.
Então, como a gente estava falando, o café da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros fica aqui na Rua Anitta Garibaldi, número 25, bem ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, ponto de encontro de veteranos, decoração de bombeiro, muito legal, você tem que conhecer. Lindão, gente. Você gosta, né? Você frequenta aqui sempre, né? Lindão. Sempre faz nossas reuniões aí. E se você vai visitar o Bomba Café, aproveite, sobe no primeiro andar e visita a lojinha da Fundação. Parceria com a SOS Sul, um abraço pro meu amigo Bill. Tá aqui a Shirley para te atender. Quer dar um presente com o tema de bombeiro? Muita coisa tá aqui no cenário, você encontra aqui na lojinha. Tá feito o merchan, muito obrigado, venham. E vamos falar do seu podcast agora. Repete o nome do seu podcast aí. O podcast se chama Ondas Impressas, é um podcast sobre o universo da impressão. E o nosso objetivo, Pavão, é empoderar o profissional gráfico. Trazer informação, conhecimento, despertar curiosidade, né, nesses profissionais para determinados assuntos, para que ele tenha armas para tomar melhores decisões de investimento. Então a gente fala sobre tecnologia, estratégias, então a gente fala sobre tendências e também ter argumentos, né? Hoje a gente tem infelizmente, a gente tem muita gente ainda falando contra o papel, né, falando que o papel desmata, que isso é um mito absoluto. Falando, até porque papel que planta, colhe e planta de novo. Não tem madeira nobre para fazer papel. Exato, uma bobagem exato, isso. Bobagem imensa. Então a gente fala sobre isso. Nosso objetivo é esse, empoderar o profissional, e a gente está nas redes sociais, então sempre divulgando informações, notícias sobre o setor. E ele está aí na 5ª temporada, a gente está na 5ª temporada já, 2020, nós começamos... Começou por causa da pandemia, como acho que muita gente no podcast. Né? Não, na verdade a gente começou antes da pandemia. Foi antes, A gente conseguiu, ele foi lançado no dia 19 de fevereiro, então a gente já estava ouvindo falar de uma doença que não se sabia qual era, mas a gente não sabia o que ia acontecer. Então nós conseguimos gravar 3 episódios em estúdio, e aí depois cada um foi para sua casa, né? E aí a gente seguiu assim, nós continuamos fazendo o Ondas Impressas, e eu continuo fazendo a revista Bigraf, vou te permitir aqui eu mostrar. Já tinha visto a revista, a gente tem uma aqui. Né? A revista e assim, Bigraf. pessoal, uma coisa que eu posso dizer, a nossa revista não é diferente, a qualidade, né, do produto. Não só a qualidade de texto, que é muito boa, é fantástica, mas como também a qualidade da impressão, a qualidade... É uma coisa, né? A nossa revista, eu sempre vi assim, é aquela coisa que dá vontade de você ler, né? O sensorial da mão já te convida a você ler o texto, porque é muito bonito, né? E essa é uma coisa que a gente vai fazer agora, né? A revista dos 10 anos, né? Da Fundação, já estamos aí na fase de produção, e eu tenho certeza que vai ser uma coisa nessa linha aí esse também. É mérito do César Mangiacavalli, que é o diretor de arte. Que eu conheci ele, né? Eu conheci exatamente, que estava na nossa reunião, que faz a revista Bigraf, então ele faz a revista Bigraf também há 30 anos, há mais de 30 anos, e fez a revista, e faz a revista Fundabom, e fez o livro, então ele é um parceirão, a gente faz uma dupla de criação. Eu quero saber isso, é uma curiosidade. Pra ser bom no setor gráfico, tem que ser descendente de italiano? Galuzzi, Mangiacavalli. É verdade, só tem italiano nessa história aí, mano. Mas existe, né, uma forte participação aí dos italianos, sim, nas gráficas. Nós tivemos gráficas famosíssimas no Brasil, em São Paulo, que né, lideradas por italianos. E eu aprendi fazendo o livro do Corpo de Bombeiros da influência, né, desses dos movimentos imigrantes migratórios. Eu sei, me corrija se eu estiver errado, ou algo que eu ouvi dizer, pessoas, amigos, né, ligados ao setor gráfico, que o maquinário, né, de impressão, tem muita coisa que é italiano, que vem da Itália. Tem muita coisa. Os dois grandes, né, polos, assim, hoje é muito disseminado, né, claro. Mas os grandes polos, a Itália e a Alemanha. Né? Então a gente tem os italianos, aí uma marca que talvez você tenha ouvido falar, Cerutti, que eram máquinas de rotogravura, máquinas enormes, né, para fazer jornal, para fazer embalagens em altíssimas tiragens. Eu vi isso no livro do Chateau, O Rei do Brasil. Sim, exato. Eu li alguma Esse coisa. livro é ótimo, aliás. É ótimo, né? Ele foi do, como é que chama, o Moraes, né? Fernando Moraes. E eu li sobre justamente porque ele era um cara muito polêmico, né, o Chateau, né? Leia o livro. E fala sobre essa questão de compra de máquina italiana, compra de máquina alemã, então a gente vê que havia estamos falando da década de 40, né, ou até antes, que havia um domínio no setor gráfico muito forte, né, dessas duas. Sim, dos dois países, dessas tecnologias, sim, e eles continuam muito forte, principalmente a indústria alemã, né, continua muitíssimo forte nessa área,
E hoje já, né, você tem muitos outros fabricantes de muitos outros países, hoje a gente tem muita coisa vindo também da Ásia, mas é uma Como em indústria, tudo, né? mas é uma indústria que continua muito pujante. Aliás, a gente vai ter uma feira gráfica que começa agora no final de maio, que é a maior feira do setor, e eu falei que eu estive na Antuérpia visitando esse museu, eu estive lá porque eu participei de uma conferência de imprensa pré-evento. E é uma indústria que continua muito forte, e é uma feira que está sendo muito aguardada porque ela foi interrompida pela pandemia. E é uma feira quadrienal, então ela já é aguardada porque isso acontece de 4 em 4 anos. E essa edição ela vai acontecer depois de 8 anos. Então existe toda uma movimentação no mercado em função dessa feira. O que eu percebo, isso é minha percepção, tá, Tânia? Isso é minha. O mercado gráfico de revista que explorava muito mais o factual. Estou falando das grandes revistas, né? Veja, Isto É, que todo mundo assinava, eu assinava, né? Hoje não assino mais. Isso eu acho que é o que migrou para o eletrônico, em grande parte, né? Porque você pega aqui o celular, você tem ali resenha de notícias, você tem, enfim. Então, o consumo da informação, ela digitalizou. Sim. Nesse aspecto, né? No imediato, né? No dia, no factual. Mas tudo que não é isso, é papel. Ela continua. O setor sofreu, então, essa digitalização da informação. Realmente, o setor e o mercado editorial sofreu bastante. Aí, o mercado editorial, tanto livro quanto revistas, jornais, sofreu bastante com isso. Mas existe uma retomada, e a pandemia, nesse sentido, ela ajudou. As pessoas voltaram a ler, né, aqui no Brasil. Então, apesar do Brasil ter um índice muito baixo, né, de leitura, as pessoas retomaram, então existe uma retomada, existe um déficit enorme ainda, é necessário muitíssimo investimento em educação, mas outros setores subiram, por exemplo, embalagens, hoje é um setor mais forte, assim, em termos de investimento. E outros setores também, comunicação visual, cresceu enormemente, né, você tem. Nessa área ainda editorial, eu estava falando a semana passada com um gráfico, ele falando sobre a volta dos catálogos. Catálogos mesmo de coleções. De papel mesmo. Sim, catálogos impressos de coleções, catálogos do mercado de construção civil, moda. O álbum de figurinha. Nossa, álbum de figurinha. Aí a gente vai para uma praia que é um fenômeno inexplicável. Absoluto. Meu sobrinho ficou louco com esse último aí, na última Copa, enquanto eu não preenchi o álbum dele, uma coisa... É verdade, aí já é um fenômeno incrível. Mas eu estava falando dos catálogos, você vê que coisa curiosa, Pavão. Os catálogos, então, eles caíram e agora eles estão sendo retomados. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais seguras ao acessar um site a partir de um catálogo impresso. O impresso, ele traz credibilidade. Aquilo que às vezes você vai comprar uma coisa na internet, todo mundo já passou por isso, você fica, meu Deus, deixa eu entrar no Reclame Aqui, deixa eu ver se é verdade ou se é mentira. Quando a pessoa pega um impresso, pega um catálogo, abre o catálogo, vê, nossa, quero essa câmera, quero esse vestido, quero essa roupa, e tem um QR Code, e ela acessa o site... Isso foi a inovação, né? Aí ela acessa, ela se sente muito mais segura de fazer isso, de fazer aquela compra, porque ela parte de um impresso que tem colado nele, efetivamente, a credibilidade. Então, eu estava conversando com esse gráfico, esse empresário do setor, ele estava falando, Tânia, as pessoas estão retomando, eu estou imprimindo muito catálogo. Então, você vê como as coisas giram, né? Como as coisas cíclicas, giram, né? totalmente cíclicas, e como hoje existe, por exemplo, aí em função de sustentabilidade, e aí defendendo a parte do papel, você tem, por exemplo, o movimento de paperização da embalagem. Então as pessoas querem voltar ao papel para e preocupadas com as questões de sustentabilidade. E não só papel, né? Embalagem em todos os suportes. Mas você vê que interessante a volta das pessoas, né? Eu acho o seguinte, tudo que é novidade, ela tem assim o apelo, ela tem a coisa bacana. E o brasileiro é muito disso. Eu acho todo mundo. Muito essa linha. Mas vai chegando num ponto que o cara fala, pô, mas, né? Eu vou dar um exemplo pra você fora do contexto que a gente está falando. Não quero fazer propaganda, né? Mas os aparelhos inteligentes, né? Que hoje, né? Tem um que é da Apple, eu já falei também. Mas enfim, o cara comanda tudo por voz na casa. Eu empolguei nessa história aí, né? Acender a luz, apagar a luz, ligar a televisão, ligar a condição, só que é o seguinte, você anda menos.
Olha só. Entendeu? Olha, eu nunca tinha nem pensado nisso. Isso leva ao sedentarismo. Vai chegar um momento, eu tenho certeza que vai cair a ficha das pessoas. Falar, pô, mas eu tô engordando, eu não tô andando, eu não levanto pra pagar, pra mexer naquele interruptor ali. Vai haver uma volta, eu acho natural isso daí. É verdade, verdade. E isso está acontecendo já. Então, a volta. Então, as livrarias. Hoje eu estava vendo no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, uma nova livraria sendo aberta. E a proposta é o quê? Tirar as crianças, tirar os jovens um pouco das telas. Claro, das telas. Respiro das telas. Então, com todas as consequências que isso está trazendo em termos inclusive, de malefícios à saúde. Sim. Coluna cervical, a posição, o olho, né? Enfim, é natural. Eu acho que a Suécia foi por isso daí, né? Como você falou. Sim, exemplo de desenvolvimento cognitivo. Tem inúmeras pesquisas saindo falando justamente sobre isso. E não só a leitura. Você escrever, a criança escrever no Não tem mais caderno. letra cursiva. Pode ver, ninguém mais faz letra cursiva. Então, isso está sendo retomado, reavaliado, repensado, e eu acho que, Pavão, como você falou, as coisas caminham juntas. Né? Então, eu acho que o exemplo do catálogo é um exemplo muito interessante, porque você parte do papel para um site. Então, sabe, as coisas caminham juntas. É muito interessante ver isso. E a gente espera agora nessa feira que vai acontecer na Alemanha, que é a Drupa, soluções dos fornecedores para agilizar isso, agilizar todo esse processo, para tornar os impressos ainda mais interessantes. Claro. Do lado tátil, sabe? O cheiro da tinta. agregar tudo isso ao universo gráfico. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que a curiosidade me levou ao jornalismo, então eu gosto muito de entender o porquê das coisas e o porquê da máquina, essa coisa toda, então eu acho que isso me ajuda bastante. E migrar, sabe, entre os setores. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz revista, eu fiz house org, eu fiz assessoria de imprensa, eu fiz várias coisas. Então, você agregando, sabe, construindo, aumentando seu repertório, construindo esse conhecimento, é uma das coisas mais legais, assim, eu acho fantástico, não tenho dúvida nenhuma. E eu tô pronta aqui, a gente está começando, como você falou, uma nova edição da Pois é, estamos começando um novo desafio, a edição de revista dos 10 anos da Fundação. 10 anos, vamos contar essa história, que é uma história muito, muito interessante, essa iniciativa, né, da criação da entidade e toda a colaboração que ela vem fazendo e a interação com a comunidade. Eu acho isso muito legal, sabe? Essa interação. Então, você fez a propaganda agora, né, do café, que está aqui pertinho, que está aqui no centro. Então, essa interação com a comunidade é uma coisa muito legal, né? Porque as pessoas se envolvem, se interessam. E o Corpo de Bombeiros é isso, né? O Corpo de Bombeiros, pelo menos para mim, assim, é esse lado humano, tão, sabe, tão... E é curioso, uma das coisas que ficou na minha memória, a gente andando lá por Santos, quando eu fui para lá, para participar do seminário, o pessoal, sabe, os bombeiros que estavam ao meu lado, então se eu estava do lado daqui, coisa mínima, você estava do lado daqui da calçada, não, vem para cá, não, faz aqui, sabe, o cuidado com a pessoa, sabe, o cuidado, a atenção. Isso é fascinante. Mas você sabe que o bombeiro faz isso sem pensar, viu, Tânia? Você percebeu isso, né? Claro, eu acho que... Não existe uma orientação, claro, né? Ele tem técnicas, ele preserva, mas esse lado humano do bombeiro é uma coisa que eu acho que passa por osmose, não existe uma coisa formal nisso, né? Uhum. Qualquer jovem, até hoje, que entra aqui na carreira, ele vai, pelo próprio meio, né? Pela convivência com os mais antigos, né? Ele vai ficando uma pessoa assim. Mas eu acho, Pavão, não sei, aí você que pode me corrigir e alinhar. Eu acho que para você ser bombeiro, para você querer ingressar, a não ser que você seja, sei lá, obrigado pelo seu pai, mas hoje não existe mais isso, né? Ou muito influenciado, eu acho que você tem que ter eu não sei como foi com você, mas eu acho que você tem que ter essa atenção, né? Eu acho que uma pessoa que não tem uma atenção... Mas eu acho assim, o ser humano, como falível que ele tem o pior e o melhor dentro de si. Sim. Mas quando ele entra dentro de uma organização que exalta o melhor... Né? Certo. Que dá exemplo do melhor o tempo todo, eu acho que ele faz com que, sei lá, tem um clique. Realce, né? Realce esse lado humano, esse lado humano. Então eu acho que assim, eu tô aposentado, fiquei 37 anos aqui, então hoje eu consigo enxergar. Não, por que foi assim? Não, porque eu entrei dentro de uma organização que os valores dela já eram esses. Então você tem um estímulo natural para que você mostre
o seu melhor. O seu não é? melhor, E a gente está vivendo... Que bacana seria isso em todas as profissões, né? Seria. É Nossa, maravilhoso, seria né? muito. E a gente está, infelizmente, neste momento aqui, eu acho que eu posso falar, a gente está vivendo uma tragédia, né, no Rio Grande do Sul. E com as enchentes, mais de 80% do Você já estado. escreveu alguma coisa sobre isso? Você não chegou não, né? Não, ainda não. Mas vai na revista, porque agora vai ter que entrar nos 10 anos, né? Porque é um fato marcante. E eu vi hoje no Estadão, eu estava lendo uma matéria sobre, né, porque o Corpo de Bombeiros de São Paulo deslocou, está lá, está presente. Vamos trocar a equipe domingo agora. Olha só. Vai render quem está lá e vai uma nova equipe. E eles estavam falando sobre o resgate de um animal, de um cavalo caramelo. Exato. Mas sabe o que é curioso? Eu não vou dar spoiler, porque a gente vai entrevistar o pessoal que esteve lá, né? Mas isso todo mundo viu na imprensa. Mas o bombeiro, eu não vou falar quais, mas o bombeiro fez, o nosso bombeiro, né, de São Paulo que está lá, fez ações de salvamento espetaculares. Espetaculares. Em hospitais, uma série de coisas. Que o pessoal vai contar aqui. Mas o que a imprensa mais mostrou foi o cavalo caramelo. O cavalo caramelo, exato. E é curioso isso, né? E eu vi muita gente, mas por que vocês estão falando de um cavalo com tanta gente? Eu acho que a imprensa, ela tá mostrando tudo. Tudo. Né? A cobertura tudo. Realmente tá mostrando bacana, tudo. Mas eu acho que é essa valorização do ser vivo, sabe? Do você falar, eu não vou, eu sei lá, vou salvar a criança, não vou salvar o outro. Não. Você está lá para salvar a vida. Então eu acho isso fascinante. E acho mesmo uma carreira assim, fascinante, admirável. E gosto muito de escrever sobre e falar sobre o Corpo de Bombeiro. Quem aproxima do bombeiro, Tânia, eu falo isso pra muita gente, eu falei, vira um pouco bombeiro. É verdade. E você é um pouco bombeiro. Sabe por que você é um pouco bombeiro? Porque você escreve sobre o bombeiro. Então você tem pessoas que leem o que você escreve e que de alguma forma ou desperta por uma questão que não tinha pensado, ou se motiva a ser bombeiro, ou dá uma dica de segurança. Sim. Então indiretamente, eu diria quase que diretamente, você também está ajudando a preservar vidas. Então você é um pouco bombeiro também. Os meus amigos e as pessoas próximas da minha família, quando eu estava escrevendo e fazendo de descobrir coisas interessantes, eu passava para eles e o pessoal falava, meu Deus do céu, lá vem a Tânia de novo. Coisa solta aí. Lá vem a Tânia com o bombeiro. Mas no final das contas, as pessoas se interessam. Claro. Né? O interesse de quem não está dentro para as ações é grande. Então as pessoas falam, então conta como é, como deixa de ser. É muito empolgante, né? Eu sou naturalmente empolgada, emocionada, né? Como as pessoas dizem. Você não é sagitariano não, né? Não, sagitário não. Puta, eu sou assim. Então eu me empolgo, vou me empolgando com as coisas e eu me empolguei muito, sabe, de falar, é um universo fantástico, gente. Resgate em mar, aquela operação nas praias. Da Operação Verão, Operação Verão, aquilo, como é feito, qual a estrutura. Então, enxergar isso tudo por trás, que foi o que a gente fez na matéria sobre a Lemoa, né? Contar esses bastidores, né? A dureza daquilo. É delicioso, Pavão. Que fantástico. É muito gostoso. E eu acho que isso alimenta, né, essa coisa, esse meu lado curioso e de jornalista. Eu acho que manter essa curiosidade ativa, sabe? Continuar sendo curiosa, querendo entender, fazendo as perguntas. Quando eu comecei lá atrás, né, no final da década de 80, uma das coisas que eu aprendi na faculdade é não tenha vergonha de fazer perguntas, nunca. Mesmo que você ache que você sabe daquele assunto, pergunte sempre, tenha sempre essa coisa mantenha sempre essa curiosidade. Então eu acho que com esse olhar que eu vou para as entrevistas, sabe? Puxa, o que esse cara, o que essa moça, o que essa pessoa, o que esse organismo tem para contar que seja interessante e que eu possa contar essa história para as outras pessoas. Isso é do jornalista, essa curiosidade aí, é verdade. É uma coisa bacana. É uma coisa muito, muito gostosa mesmo. E agora com o podcast, né, com o Ondas Impressas, e aqui com você, é um exercício muito gostoso, porque uma das áreas que eu me apaixonei quando eu estava na faculdade era o rádio. A gente fazia programas de rádio. Bom, eu sou de uma geração, eu sou um pouco mais velho que você, bem mais velho que você, mas eu fui criado pela babá eletrônica chamada televisão e pelo rádio. Muito mais pelo rádio até, porque eu ficava em casa, né, meus pais trabalhavam, eu ficava em casa fazendo lição ouvindo rádio. Começo do FM, eu sou daquela geração que pegou o começo do FM, que tinha, não era só música, né, tinha um balanço entre informação e música e tal. Exato. E é o rádio, né, é uma coisa, isso aqui que nós estamos fazendo, já dissemos, é rádio com imagem. É rádio. E o que me ajudou o podcast é que eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui muito, muito tímida. Então, acho mas que esconde bem.
E aí, eu acho que eu fui também pro impresso pra ficar ali quietinha, sabe? Ninguém me vê. E o podcast, quando eu falei, É um exercício bacana, né? Não, e aí não tinha vídeo, né? Eu não tenho. A gente começou a ter vídeo no Ondas Impressas nesta temporada. Agora, né? Na quinta temporada. Então, pra mim era ótimo. Eu ficava ali, ninguém me via, só falando. Mas consegui vencer várias barreiras aí ao longo desse Mas você sabe que tem muito comunicador que, na verdade, são grandes tímidos. Muitos, mais pessoas conhecidas. É aí, verdade. Que no trato pessoal o cara é extremamente tímido. O cara bota o microfone na frente e vira outra pessoa. Exato. Né? E eu descobri esse lado com o podcast, que é uma mídia que está crescendo muito. Ela vem crescendo. A gente acredita muito nessa. O podcast, o formato podcast começou lá em 2004 e eu já era um ouvinte de podcast, sobretudo para treinar inglês, essa coisa toda. E aí, em 2017 foi o boom do podcast e hoje mais de 40% dos brasileiros ouvem podcast e continua crescendo. É uma audiência que continua Já crescendo. tem gente, né, que ouve podcast sem ter mais a noção de que é um podcast. Virou um veículo, né? Ele não fala, vou ouvir um podcast. Não, eu vou ver a Tânia, eu vou ver o Rogério Vilela, eu vou ver, entendeu? Já tá se perdendo que ele tá vendo um podcast, ele tá vendo uma mídia, ele tá vendo uma informação. Exato. Você não fala mais, eu vou ver TV, assim, né? Você vai ver aquela coisa. E o podcast... E eu acho que uma coisa que ajuda muito, Pavão, é a flexibilidade, né, de formato e a flexibilidade para a audiência. Então, você poder ouvir a hora que você está cozinhando, a hora que você está se locomovendo. E a gente aqui em São Paulo, então... quando vive dentro do carro, né? No carro, no ônibus, se não está no carro, está no transporte público, com o fone, com o celular ouvindo. É muito flexível. E você tem podcasts absolutamente sobre tudo. Tudo que você quiser. As áreas que são mais buscadas é entretenimento e educação, né? Informação e treinamento. Informações são as áreas mais ouvidas. Mas você tem muito humor, né? Você tem de tudo. Você tem podcasts super estruturados, podcasts com roteiro, como o meu. Você tem este podcast que é uma coisa mais solta. Não então temos roteiro. Então você tem Aqui somos inimigos do roteiro. Tânia, vamos falar um pouquinho sobre o teu podcast, né? O Ondas Impressas. Como é que é o formato dele? Qual que é o conceito dele? Então, Ondas Impressas é um podcast em formato de mesa-cast. Então, Ondas Impressas eu criei junto com um parceiro da área gráfica, um consultor da área gráfica, é o Hamilton Costa, que está até mais tempo do que eu no setor, há 40 anos. Então, ele é em mesa-cast. Então, somos nós dois e recebemos os convidados, normalmente 2 ou 3 convidados, e a gente debate um tema. Nós temos um tema, é um podcast roteirizado, e nós temos um tema e nós fazemos esse bate-bola. Eu e o Hamilton, que conhece muito sobre o setor, então nós conduzimos a conversa e discutimos vários temas com os nossos convidados. Okay. Exatamente. E tem convidados também no formato? Tem convidados. Sou eu e o Hamilton e convidados. Esse último que a gente acabou de gravar somos nós dois, mas normalmente sou eu, o Hamilton Costa e os nossos convidados. Muito bem. Obrigada. Você tem podcasts de todos os formatos e o público vai escolhendo e vai adequando ali a sua necessidade. Então é uma mídia que eu tô apaixonada, tô adorando fazer podcast. Você sabe por que o nosso podcast não tem roteiro? Porque a gente segue a linha do que é assim, o dia a dia do bombeiro. O bombeiro ele se comunica muito, né? O ambiente nosso é muito bom. Então as pessoas conversam muito, lembram um fato, lembram uma ocorrência, lembram de pessoas, né, que já aposentaram, pessoas. Então, assim, aquela conversa do almoço, aquela conversa do final do expediente, num cafezinho, numa cervejinha, é isso que a gente traz aqui. Entendeu? E então, as pessoas que ouvem falam, pô, mas eu vou pra casa ouvindo porque você falou daquela história que eu lembro, não sei o quê. E é isso, né? Não é? É muito gostoso. Não, é muito gostoso assistir, ouvir essas histórias e ter essa flexibilidade. E mesmo você vai lá, se acelera, você tá com pressa, aí eu só tenho 15 minutos. Você vê o corte. Exato. Ou então você tem 15 minutos, o podcast tem 30, eu vou ouvir em 1.5 e já acelera. Aí eu tô com calma, eu ouço na velocidade normal. Né? Então você tem toda essa flexibilidade que ajuda muito. E agora, no caso do Ondas Impressas, a gente foi para o YouTube, porque o YouTube tem uma audiência muito grande. Nosso podcast já estava no YouTube, mas sem imagem. Era só o som para muita gente que liga o YouTube e fica fazendo coisas também.
Mas aí a gente viu essa demanda, essa oportunidade, então a gente foi para o YouTube. Então é isso. Então você está lá, você está no YouTube, você está no Spotify, você está nos agregadores todos. Aliás, fala para o nosso pessoal aqui do nosso podcast, está entrando no Spotify também. Obrigado por você ter dado o gancho aí. Já tá, esses dias aí já vai estar disponibilizado também. A gente não estava no Spotify, vamos estar também. O Spotify é o principal, né? Pelo menos aqui no Brasil é o principal agregador aí para áudio. E é muito interessante, né, em ver os investimentos das grandes marcas, né, em podcast, em desenvolvimento de podcast, as pessoas lançando os podcasts. Estou assim fascinada, sabe? Jornalista que gosta de falar e escrever, principalmente. Tânia, olha, nosso tempo está acabando, mas a gente tem papo aqui, eu sei, para muito mais podcast. Você vai voltar outras vezes, principalmente quando a gente fizer a revista dos 10 anos, vamos mostrar, vamos falar sobre ela e tal. Mas eu queria, antes de mais nada, Tânia, te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Você leva uma vida bastante ocupada, eu sei. E muito obrigado pela essa parceria que já tem aí quase 10 anos, né? Exato. Muito obrigado por você ter registrado coisas tão importantes para todos nós bombeiros de forma espetacular. Parabéns pelo seu trabalho. Você ajuda a salvar vidas, considere-se um pouco. Eu já sei que você se considera, isso é muito bom. Muito obrigado e eu deixo aqui para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Pavão. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, de falar sobre ondas. Agradecer a todas as pessoas que ao longo desse período todo, desses 10 anos, nos apoiaram, tiveram paciência com as minhas perguntas, sabe? Porque eu pergunto mesmo, então tiveram paciência de compartilhar as informações técnicas e de explicar essas coisas todas para mim, uma pessoa que é completamente leiga, e agradeço muito a oportunidade e convido vocês, além de assistirem e de ouvirem esse podcast, de também darem uma passadinha lá no Ondas Impressas. Quem se interessar por esse universo, a gente está lá também para contar outras histórias. Bacana, obrigado. Eu vou aproveitar essa sua fala para dar um recado para um amigo meu, posso? Claro. Que você falou das perguntas e tal, a gente teve um comandante, o Coronel Eduardo dizia, quem ouve mais erra menos, né? Então, Eduardo, você que está fugindo aqui do nosso podcast, tô te lembrando de novo, vem aqui, tá? Obrigado, Tânia, obrigado pela sua simpatia, obrigado pela parceria e vamos em frente. Obrigada, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Mas antes de a gente encerrar, eu quero te lembrar mais uma vez, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast pela plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe a sua programação todas as segundas e quintas-feiras. Mais um recado antes de encerrar, aliás, dois, novamente, prepare-se, Corrida do Bombeiro, 7 de julho, Parque da Independência, a inscrição já está aberta, já passamos de 600 ou 700 inscrições, tá? Corra se você pretende participar. Para quem já conhece, tem quase 30 anos a nossa corrida, espetacular, inscreva-se. E você, veterano, bota na agenda, último sábado de julho na Escola Superior de Bombeiros, a já famosa e tradicional Encontro dos Veteranos, 10º Encontro dos Veteranos. Programe-se, em breve na nossa plataforma já está lá também, até para fazer o pagamento. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.